Lá de volta, mais uma videoaula, professora Valdiana Gomes, gramática. E a gente inicia, mais uma videoaula com essa sensação de que as coisas irão passar, logo, logo a normalidade irá voltar. Enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte, nos dedicando, estudando, não deixando a preguiça, ser a nossa companhia. E a gente vai fazendo da fraqueza força, tá bom? E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. E para a nossa acolhida de hoje, eu trago para vocês um texto chamado Começando a Enxergar a Luz. E eu gostaria que você gentilmente, ouvisse esse texto, tá certo? Valorizando aquilo que a nossa escola tanto prega, que são os valores vicentinos, tá certo? Nós somos uma escola diferente, porque a gente acredita, porque a gente aposta nesses valores para a sua vida. E mais do que nunca, a gente precisa que esses valores eles sejam exercitados. E não podem ser exercitados se a gente não exercitar essa conversa, essa proximidade com Deus. Então, Começando a Enxergar a Luz é um texto que vai lhe ajudar a ter essa percepção, essa proximidade, tá bom? Nossa vida é tocada por muitas luzes diferentes. A luz do sol, da lua, a luz de lâmpadas e luminárias, a luz do fogo, as luzes da cidade, a luz da vela, da lamparina, faróis, luzes noturnas, luzes de neon, luzes fracas e luzes ofuscantes, luzes que enganam, luzes que confundem. Todas elas têm uma coisa em comum, no fim, apagam-se. Não são confiáveis, jamais podem ser usadas como a luz principal que iluminará a nossa vida. Há somente uma luz que jamais se apaga. Ela provém de Deus. Acredite, ela é Deus. A luz de Deus é a verdadeira luz. Ela nos esclarece, todas as outras luzes confundem. A luz divina revela a verdade, todas as outras luzes obscurecem a verdade. A luz de Deus nos tira da cegueira e nos ajuda a enxergar de uma forma que nunca conseguimos antes. Ele diz: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tamanha sua preciosidade, tamanho seu amor a nós, tá bom? Feito isso, nós vamos para a indicação da nossa agenda, tá certo? Então, a indicação da nossa agenda aí começa com a correção das atividades na gramática, na página 138 a 140. Relembro para vocês que na aula 13, eu vi com vocês essa regência verbal, fiz toda essa leitura, resolvi essas questões. E a gente começa agora na página 138, tá bom? Espero que você recorde, que você tenha aí estado no mesmo tempo que eu. Então, vamos lá. Leia a seguir. Leia, tira a seguir e responda as questões de 1 a 2. Quando eu fico nervoso, começo a roer a unha. Aí tá como fosse o barulho. Esqueci de tirar a ferradura. Ana tira um verbo cujo emprego está em desacordo com a norma padrão quanto à regência. Qual é esse verbo? Esquecer. As tiras geralmente retratam situações cotidianas e informais de comunicação. Contudo, como deveria ser empregado esse verbo na frase? Caso o gênero e a situação exigisse um emprego rigoroso da norma padrão, como ficaria? Lembre-se que a questão ela está situando para que vocês entendam o emprego rigoroso da norma padrão, tá certo? Então, vocês vão dizer, esqueci-me de tirar a ferradura. Esqueci-me de tirar a ferradura. Por que, nesse caso, o emprego do pronome seria obrigatório? Porque o verbo esquecer, quando é empregado como transitivo indireto, torna-se pronominal, tá bom? De novo, porque o verbo esquecer, quando é empregado como transitivo indireto, ele torna-se pronominal. O verbo lembrar tem a mesma regência que o verbo esquecer. Reescreva a frase do terceiro quadrinho, substituindo o verbo esquecer por lembrar e observando as regras da norma padrão. Lembrei-me de tirar a ferradura, certo? Aí, lembrei-me de tirar a ferradura. As frases a seguir são comuns na comunicação oral e informal dos brasileiros. O motorista obedeceu o sinal de trânsito. Iremos amanhã cedo ao Rio de Janeiro. Cheguei na escola em cima da hora. Eles assistiram a partida de futebol. Então, as frases a seguir são comuns na comunicação oral e informal dos brasileiros. Então, vamos lá. O motorista obedeceu o sinal de trânsito. Cheguei na escola em cima da hora. Eles assistiram a partida de futebol. Então, a gente vai marcar essas 3 frases, certo? Aí, identifica as que estão em desacordo com a norma padrão. Essas são essas 3 frases. B.
Caso a situação de comunicação exigisse dos falantes maior rigor quanto ao emprego da norma padrão, como ficariam as frases que você assinalou no item anterior? Olha aí. O motorista obedeceu ao sinal de trânsito. Cheguei à escola craseado em cima da hora. Eles assistiram a uma partida de futebol. Certo? Tudo bem? De novo. O motorista obedeceu ao sinal de trânsito. Cheguei à escola craseado em cima da hora. Eles assistiram a partida de futebol. Leia a história em quadrinhos a seguir e responda as questões 4 e 9. Senhor, papai, o Juninho aqui reivindica um aumento. Baseado em quê? Greve, aumento já. Baseado no aumento de mesada dos outros. Muito bem, aumento já, greve. Assim é que se fala. Companheiros, o preço das coisas que eu gosto aumentou, mas a minha mesada não. Isso não pode continuar. Greve, aumento já. Pai, tem uma ideia de quanto eu gasto com os meus gibis favoritos, minhas figurinhas e meu chocolate? Hoje, eu, um pobre menino de família, perdi o direito de ir e vir no cinema. Não é justo. Eu só gasto com o essencial. Ziraldo, Almanac Maluquinho, Pra Que Dinheiro, São Paulo, Globo, 2011, página 33. Juninho está reivindicando o aumento na mesada. O que é reivindicar? Se necessário, consulte o dicionário. Requerer, reclamar, solicitar. Para convencer o pai, Juninho apresenta vários argumentos. Cite pelo menos 3 dele. A mesada dos colegas é maior. O preço das coisas que ele gosta aumentou. Ele gasta muito com gibis, figurinhas e chocolate. Ele já não pode ir ao cinema. Então, veja que foram esses os argumentos. De novo, a mesada dos colegas é maior. O preço das coisas de que ele gosta aumentou. Ele gasta muito com gibis, figurinhas e chocolate. Ele já não pode ir ao cinema. A linguagem de Juninho imita a linguagem de determinadas pessoas ou grupos sociais. Que grupo é esse? A linguagem é semelhante à linguagem da sindicalista e de alguns políticos. Né? Então, perceba que ele usa essa linguagem, essa fala da reivindicação. Que palavras ou expressões comprovam sua resposta? Companheiros, não pode continuar, direito de ir e vir, né? Não é justo. 7º. No último quadrinho, no penúltimo quadrinho, Juninho diz um menino de família. Essa denominação está em oposição à outra, que se aplicaria ao pai. Qual é ela e qual é o seu significado? Pai de família, ou seja, pai que mantém financeiramente a família. No último quadrinho, Juninho resume sua reivindicação dizendo: eu só gasto com o essencial. Você concorda com o que ele diz? Ou seja, considera que os gastos dele são mesmo essenciais? O que vocês acham? Do ponto de vista dele, sim. Né? Do ponto de vista do pai, provavelmente, essenciais seria gasto com alimentação, saúde, escola. Mas isso vai de acordo com as necessidades do próprio Juninho. Né? Você acha que o pai, né, vai atender às reivindicações do filho? Sim ou não? Provavelmente sim, né? Pois o pai está se divertindo com a história e achando o filho muito esperto, né? De uma maneira muito criativa. Né? No terceiro e no quinto quadrinho, há verbos que foram empregados em desacordo com as regras de regência da gramática normativa, certo? Circule os verbos e depois reescreva as frases de acordo com a norma padrão. Gosto, ir e vir. Companheiros, o preço da coisa de que ou das quais eu gosto aumentou, mas minha mesada não. Hoje, um pobre menino de família perdeu o direito de ir ao cinema e vir dele. Discuta com os colegas. Na situação retratada na história, o emprego da norma padrão é obrigatório por quê? Né? Por que vocês acham, pessoal? Porque é uma adequação da linguagem, tá certo? E essa adequação vai ser de acordo com as situações em que você vai empregar. Então, existe aqui uma adequação da linguagem proposta, tá bom? Então, a gente faz aí essa primeira parte e agora a gente vai para a acentuação dos hiatos. Mas antes de irmos para essa acentuação, vamos fazer uma análise, né? Aí a gente recapitula com vocês. Quando o I e o tônicos formarem hiato com a vogal anterior, acompanhados ou não de S, desde que não sejam seguidos por NH, haverá acento. Olha aí exemplos, né? Para vocês entenderem. Saída, faísca, baú, país, Luiz. Não serão acentuados I e U tônicos, formando hiato, quando vierem depois de ditongo. Olha aí, ó. Antes, né? Bocaiúva, feiura, sauípe.
Aí agora, bocaiúva, feiura, sauípe, né? É importante vocês ficarem atentos. O acento, sétimo ano, pertencente aos hiatos, olha, vejam bem. A gente está falando, pessoal, de acordo com a nova regra, tá certo? Aí é aplicada, né, 2009 e 2011. Aí tem aí antes, né, se acentuava creio, leio, vou, enjoo. Agora, como é que fica? Olha aí, creio, leio, vou, enjoo. Não se acentuam as vogais iu dos hiatos se vierem precedida da vogal idêntica. Tá vendo aí, ó? Xiita, caracuba. No entanto, em se tratando de palavras proparoxítonas, haverá o acento, já que a regra de acentuação das proparoxítonas prevalece sobre os hiatos, ó. Friíssimo, seríssimo, tá certo? Acentua-se a terceira pessoa do plural, do presente do indicativo dos verbos ter e vir e dos seus compostos, né? Conter, reter, advir, convir, né? Olha aí o singular. Eles têm. Eles vêm, ele vem, ele contém, ele obtém, ele retém. O plural. Eles têm, eles vêm, eles contêm, eles obtêm, eles retêm. Não se acentuam mais as palavras homógrafas para diferenciá-las de outras semelhantes. Apenas, veja bem, algumas exceções, como a forma verbal pôde, né, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo, ainda continua sendo acentuada para diferenciar-se de pode, terceira pessoa do singular. O mesmo ocorreu com o verbo pôr, tá certo? Para diferenciá-lo da preposição por. Né? Então, assim, é importante, né, você se atentar. Aí, quais são esses exemplos, professora? Olha aí, ó, pera, substantivo, pera, preposição antiga. Para, verbo, para, preposição. Pelo, substantivo, pelo, verbo, pelar. Né? Então, é importante que vocês vejam essa situação de uso, né? Esse contexto no qual essas palavras elas vão estar inseridas, tá certo? Qual é esse contexto comunicativo, tá bom? Para que vocês possam, assim, entender. Aí agora, né, a gente volta aí para a gramática na página 141, tá bom? Volta aí comigo na página 141. Aí vamos resolver. Isso, vamos resolver junto comigo aqui na aula. A acentuação dos hiatos. Com calma, sente-se aí confortavelmente, pegue seu material, seu lápis e vamos resolver junto comigo. A gente vai começar, sétimo ano, com a leitura aí na página 141, tá bom? Olha aí. Leia os textos a seguir. E é importante ler o texto com calma, tá certo? Tentando acompanhar comigo. O busca não para de ler. Não para de ler, mas isso é ótimo. Desde que começou a ler, anda sempre com o livro debaixo do braço. Quando a gente estranha o silêncio dentro de casa, vai ver, é ele, não está fazendo barulho. Está atirado no chão, soletrando o livro, muito compenetrado. Mas eu não vejo qual o problema. É a mãe dele que, bom, ela sente falta. Do quê? Da agitação do busca. Ela não está acostumada, entende? A ter o intelectual em casa. Outro dia até brigou com ele. Por quê? Ele estava quieto demais. Ela gritou: eu não aguento mais, quebra alguma coisa. Mas eu não entendo o que eu posso. Bom, se a senhora pudesse, sei lá, não digo desencorajar o busca, só dizer que ele não precisa exagerar. Mas ele está descobrindo o mundo maravilhoso dos livros. Isso é formidável. E só que a gente fica, não? É só o que a gente fica, não é? Com um certo ciúme. Luiz Fernando Veríssimo, Festa da Criança, São Paulo, acho que 2010, página 106. Professora. Adélia, você que esteve na Inglaterra durante as férias, diga-nos como se chamam os habitantes daquele país. Aí, Adélia. Não posso, professora. Professora, ora, por que não? Adélia, porque não conheço todos eles. Né? Piadas para rachar o bico, São Paulo, Fundamento Educacional, 210, página 11. Né? Isso foi a contextualização da página 141. Aí a gente vai aqui para a página 142. Os textos de humor frequentemente quebram a expectativa do leitor, tá certo? Com um elemento surpresa, que gera o humor. O que quebra a expectativa no primeiro texto? O que quebra essa expectativa? O que surpreende o autor? O pai procurar a professora para reclamar de que o filho está bem comportado e muito interessado pelos livros. E no segundo texto? Adélia ter compreendido que deveria dizer o nome de cada um dos ingleses em vez de dizer simplesmente que eram ingleses. Nos textos, há 4 palavras que apresentam hiatos. Localize-as e responda. Quais delas não são acentuadas? É dia, inquieto. Quais são acentuadas? Ciúme e país. Ao ler, sétimo ano, os textos e responder a questão 2,
Você pode observar que há hiatos que são acentuados e outros que não são. Olha aí. Por que isso acontece, professora? Vamos parar para pensar, analisar um pouquinho com calma. Pense aí por que isso não acontece. Porque são acentuadas as vogais I e o U, dos hiatos, que aparecem sozinha na sílaba, ou então seguidas da letra S. Bom, é importante você lembrar isso aí. Exemplo, Raízes, Thaís, saúde, baús. Se a letra seguinte ao hiato for diferente de S, as vogais I e U não serão acentuadas. Ruim, ainda, distribuir, Raul, tá certo? Exceção, a vogal I de hiatos não é acentuada quando seguida da sílaba iniciada por NH. Rainha, bainha, tainha, moinho. Veja como ficam os casos seguintes que podem causar dúvida. Nas palavras paroxítonas não é acentuado o tônico que vem depois de um ditongo. Feiura, baúca, tá bom? As letras I e U, certo? De hiatos de palavras oxítonas seguidas não de S, são acentuadas quando precedidas por ditongo. Olha aí, Piauí, Tuiuius. As palavras paroxítonas, sétimo ano, com I com repetidos em sequências, não são acentuadas. Olha, xiita, juiuna, que é um tipo de arbusto, tá certo? Para quem não sabe. Aí a gente vai para a página, vamos ver aqui, a página 143, Nós estamos na página 143, olha aí. Lê essa tira de Laerte. Este é quadrinho mudou minha vida. Ele é também o meu local de trabalho. Quero um. E de moradia. Vamos lá. Que palavra completa adequadamente o balão do primeiro quadrinho veículo, sem acento, ou veículo com acento, Veículo com acento. Identifique nos balões do segundo quadrinho, certo? Você vai identificar, no balão do segundo quadrinho, uma palavra oxítona e uma monossílaba que devem ser acentuadas. E reescreva-as acentuando-as adequadamente. Aí, ó, também e é. Certo? Também e é. Os acentos de algumas palavras das charadas a seguir foram propositadamente eliminadas. Leia as charadas, observando as palavras quanto à acentuação, tá certo? Em seguida, reescreva aquelas cujo acento gráfico é necessário. Acentuando-as depois, tente responder as charadas. Sabe por que os biscoitos de água e sal não são feitos de água e sal? Água, porque senão o mar seria um enorme biscoito. De que país é o prato do mar? País. Camarões. Quando é que a carne de boi vira ave? Quando é patinho. Um gato e um cachorro caíram no poço. Como é que eles saíram? Caíram e saíram, molhados. Quem é que tem mais anéis e não tem dedos? Corre e não tem pés? Anéis, pés. A cobra. Qual é o cúmulo do egoísmo? Cúmulo, egoísmo, não querer dividir nem os prejuízos. Qual é a cidade genuína? Genuína, autenticidade. Quando é que um viajante se vê em maus lençóis? Vê e lençóis, quando se hospeda numa pensão barata. Com a reforma ortográfica, sétimo ano, que passou a vigorar no Brasil em 2009, com a reutilização e prorrogação em 2011, algumas palavras antes acentuadas deixaram de receber o acento gráfico. Assim não se acentuam mais, As paroxítonas, que apresentam os ditongos abertos, ei e oi, ideias de boy, não acentua-se mais, nem joia. As paroxítonas terminadas em o, vou, abençoo, usou. As formas verbais paroxítonas, grafadas com E, leem, vem, relei, prevei, tá certo? E aí, a gente vai, conforme a indicação da agenda, para 144. Olha aí. Leia o texto a seguir e responda. O bom e prático sanduíche. Completa 250 anos. Parabéns ao sanduíche. Neste fim de semana, comemora-se 250 anos da invenção do prato. Hoje, mundialmente, o sanduíche foi inventado em uma mesa de Briggs, da Inglaterra, no ano de 1762. John Edward Montague, no quarto conde de Sandwich, gostava tanto de jogar que não parava nem para comer. Refeições com garfo e faca poderiam prejudicar sua concentração. Por isso, certo dia, pediu que sua carne fosse servida entre 2 pedaços de pão. Dessa forma, Montague poderia comer com uma das mãos e continuar jogando com a outra. Não demorou muito para que os conhecidos do conde pedissem o mesmo que o sanduíche.
E foi assim que o prato ganhou popularidade. Legal. Que palavra completa adequadamente as lacunas do texto sanduíche, sanduíche, justifique sua resposta. Sanduíche com acento, né? Pois a palavra deve receber acento, já que há um hiato em i. Como surgiu o nome do sanduíche? Do conde, para não parar de jogar, pediu que a carne fosse servida entre dois pães e assim nasceu o nome sanduíche. No texto, há várias palavras oxítonas, mas somente uma deve ser acentuada. Identifique e explique. A palavra parabéns, que deve ser acentuada por ser uma palavra oxítona terminada em ens. E, por fim, a página 145. Dê o plural das palavras. Caracol, caracóis, anzol, anzóis, anel, anéis, farol, faróis, lençol, lençóis, aluguel, aluguéis. E complete as frases empregando no presente os verbos entre parênteses. Essas revistas que elas leem têm reproduções de quadro famoso que os seus pais também veem. Então, leem sem acento, tem com acento e veem sem acento. Se eu concluir meu trabalho, por que você não conclui o seu? Para fazer quibes fritos, a cozinheira moe, acentuado. Quando ficar nervoso, Paulo rói as unhas. Em cada uma das sequências de palavras abaixo, há pelo menos uma que não deve ser acentuada. Acentue as palavras e grifas que dispensam acento. Aí você vai grifar, jiboia, rainha, androide, magô. No B, amendoim, certo? No C, feiura, berimbau. E no D, voo, gratuito, azaleia, colmeia, plateia. Responda porque a palavra Anhanguabaiú tem acento e tatu não. Você vai dizer, porque é um hiato cuja vogal tônica U está sozinha na sílaba. A palavra tatu é oxítona e não recebe acento gráfico, porque não se acentua oxítonas terminadas em U, certo? Então, fica aí a indicação agora para a aula só o módulo 2, que é a acentuação das formas verbais, tá certo? E você vai resolver a 162 e a 165. A gente volta na próxima videoaula, só com uma correção, certo?